Olá, eu sou a Patrícia Alves, jornalista, e estou aqui. Vou iniciar essa série de entrevistas da 8ª edição do ENATI, o maior congresso de terapia hormonal, que reúne os maiores nomes de terapia de reposição hormonal do Brasil e do mundo. E nada melhor que o Dr. Walter Passi, ginecologista, para iniciar essa série de entrevistas. É uma honra de novo tê-lo aqui, Dr. Walter. Uma honra toda minha, Patrícia. Uma alegria enorme estar aqui, né? E mais uma vez falando sobre o ENATI, né? Que é esse encontro fantástico, que já marca presença há vários anos, né? E que traz à tona uma série de discussões e colocações a respeito do tratamento hormonal, especialmente na mulher, né? Em algumas situações nos homens, né? Mas principalmente nas mulheres. Pois é, as mulheres sofrem muitas de endometriose e ainda existe um tabu enorme sobre a gestrinona. Sim. Então eu queria que o senhor colocasse aqui a importância dos implantes hormonais no tratamento da endometriose. Muito bem, eu acho que a gente tem que contextualizar. Primeiro ponto muito importante é dizer que implante hormonal nada mais é do que uma via de administração de hormônios. Do mesmo jeito que eu posso administrar hormônios com comprimido, com injeção, com DIU, né? Eu posso administrar através de implantes hormonais. Então, os implantes são uma via. E, como via, ele traz uma série de vantagens. Primeiro, né, a quantidade de hormônios utilizados para uma determinada finalidade é muito menor do que uma via oral, por exemplo. E o fato de não passar pelo fígado minimiza demais os efeitos colaterais. E quando a gente, então, está falando de implantes, né, nós estamos falando de via, e como via eu posso usar uma série de hormônios com vários tipos de finalidade. Hormônios para tratar desequilíbrios hormonais, uma carência na mulher na pós-menopausa, hormônios para estabelecer a contracepção hormonal, né, hormônios para tratar doenças. E especificamente, né, a gestrinona, tão polêmica, né, que é um hormônio fantástico, ela é utilizada e é um dos principais hormônios utilizados pelos implantes hormonais. A gestrinona, ela é um progestínico. O que é um progestínico? Um progestínico é uma progesterona sintética. Os progestínicos inicialmente foram criados para fazer anticoncepção. Por quê? Porque o hormônio predominante da gravidez é a progesterona. Essa progesterona, estando num determinado nível no corpo de uma mulher, é como se ela estivesse grávida, então não há o estímulo dos hormônios produzidos na hipófise para que ela ovule. Só que a progesterona natural produzida no corpo humano, especificamente na mulher, ela não tem uma potência biológica muito grande e não tem uma grande durabilidade no organismo. Então, por isso, criou-se as progesteronas sintéticas. Essas progesteronas sintéticas são as mesmas da pílula, são as mesmas dos anticoncepcionais injetáveis, o mesmo do DIU medicamentoso, né? Essas progesteronas, quando nós utilizamos a via oral, elas passam pelo fígado, obrigatoriamente. E é ali que se estabelecem os principais efeitos colaterais. E quando nós utilizamos a via periférica, que não passa pela primeira passagem pelo fígado, nós minimizamos os efeitos colaterais e ampliamos a indicação desses hormônios. No caso específico da gestrinona, ela é um progestínico, que inicialmente foi criada para bloquear a ovulação, portanto, ser anticoncepcional, mas com a principal finalidade de tratar endometriose. Essa é uma substância que foi utilizada durante algum tempo pela via oral, chamava-se de metrose, e como eu falei, por ser pela via oral, ela trazia uma série de efeitos indesejados. Utilizando ela, então, pela via periférica, ela passa a ter os mesmos resultados, só que com muito menos efeitos colaterais e com a necessidade muito menor de substâncias para que se atinja um determinado objetivo. Então, a gestrinona é um hormônio fantástico que já foi produzido de forma comercial no mundo inteiro, né, e que está sendo, de algum tempo para cá, demonizada de uma forma completamente irresponsável, porque é uma droga excelente para tratar doenças, como eu falei, a endometriose, a miomatose, todas aquelas doenças que são dependentes da ação do hormônio feminino, que é muito alto quando aquela mulher ovula.
Então, ela impede esses picos de estrogênio, que é o que faz proliferar o endométrio normal e a endometriose, e ela tem também uma ação progestogênica, que é a função dela, anti-inflamatória. Então, além dela ser uma bloqueadora desses picos, ela provoca também uma ação anti-inflamatória muito significativa, que no caso da endometriose, por exemplo, é essa inflamação que traz as principais consequências negativas naquela mulher. Então, a gestrinona, é importante que se entenda, é apenas uma das substâncias que podem ser utilizadas pelos implantes hormonais. E ela inicialmente foi desenvolvida pelo professor Elcimar com a finalidade de tratamento da endometriose. Foi lançada no mundo inteiro. Para vocês terem ideia, ela foi lançada, inclusive, num evento em Mônaco. E foi distribuída e comercializada no mundo inteiro. Não é uma droga simplesinha, é uma substância que foi largamente utilizada. E quando ela voltou agora, né, de algum tempo para cá, novamente por causa do Dr. Elcimar em forma de implantes, né, ela tomou um determinado rumo que gerou uma certa polêmica, porque ao contrário dos progestínicos que inibem a ovulação e que trazem a anticoncepção, ela faz a mesma coisa, só que ao contrário dos progestínicos de pílula, ela tem um viés androgênico, isso é, ela tem um viés de ação de hormônio masculino, que pela via periférica não tem nenhum tipo de consequência por não ter a passagem pelo fígado. Claro. E ela, ao contrário das pílulas, as pílulas levam a uma queda da testosterona nas mulheres. Levando à queda da testosterona nas mulheres, diminui o libido, a dificuldade de ganhar massa magra, e, ao contrário, a gestrinona é um progestínico que leva a essa ação androgênica. Com isso, ela fomenta a criação de massa magra. Fomentando a criação da massa magra, ela diminui a massa gorda, né? E com isso tem alguns aspectos estéticos importantes, como, por exemplo, reduzir celulite, né? Então, o fato é que, dos tempos para cá, uma substância que era indicada apenas para terapia e anticoncepcional passou a ser utilizada de uma forma inadequada pelos efeitos colaterais e não pela principal indicação dela. Perfeito, doutor, eu agradeço essa aula aí sobre gestrinona, para que as mulheres possam aí fazer o uso devido e correto dessa substância. Extremamente importante, eu acho que isso tem que ser realmente esclarecido, né? Devido à tamanha polêmica que esse assunto já gerou nos últimos tempos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor.